Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, mais um dia de basquete no torneio masculino e no feminino dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Torneio masculino chegando ao final da primeira fase e o torneio feminino terminando exatamente neste domingo. A primeira fase, já os dois grupos A e B com seus jogos todos realizados. Pelo masculino, seleção americana em quadra, Estados Unidos mais uma vez sofreu diante da França. Os franceses, mesmo poupando Tony Parker e sem usar Nando De Colo durante todo o segundo tempo, deram muito trabalho aos americanos. O time francês defendendo de maneira muito inteligente, no ataque movimentando a bola. Isso dificultou a ação defensiva dos Estados Unidos. Os americanos parece que vieram de férias ao Rio de Janeiro. Não estão defendendo com aquela intensidade que deveriam e com isso não geram muitas jogadas na transição, que é onde é a arma preferida dos Estados Unidos para pontuar, para abrir vantagem sobre os adversários e tirarem eles do seu jogo. Estados Unidos é forte defesa, transição rápida e show time no ataque, enterradas, grandes jogadas. Os Estados Unidos não conseguem criar muitas jogadas em transição e com isso tem que trabalhar a bola em meia quadra, jogando sob as regras da FIBA, que favorece muito as defesas europeias, que estão mais acostumadas. Estados Unidos sofrendo, principalmente porque seu único armador clássico é o Kyle Lowry. O Kyrie Irving, que é o outro jogador da posição 1, é o jogador mais definidor. Então o time dos Estados Unidos sofre para trabalhar a bola na meia quadra, a bola não gira de um lado para o outro e o ataque americano fica muito dependente de isolar e de lampejos individuais dos seus craques. E hoje quem salvou os Estados Unidos foi o Klay Thompson com um terceiro quarto espetacular, 15 pontos só no terceiro período, terminou com 30 a partida, acertando praticamente tudo da linha dos 3 pontos, 7 bolas de 3 para o Klay Thompson na partida de hoje. E a França, por outro lado, deu uma tirada de pé. A França sabia que uma vitória não mudaria a sua situação no grupo, daria moral para o time, mas uma vitória provocaria um tríplice empate entre Estados Unidos, França e Austrália. A Austrália terminaria em primeiro e isso ajudaria muito ao Brasil. O Brasil, passando para a próxima fase, enfrentaria um adversário teoricamente mais fácil. Mas para a França não ajudaria, porque nos critérios de empate, o saldo de cestas nos duelos entre as três equipes, a França ficaria em último, porque perdeu de muito para a Austrália, perdeu por 28 pontos. Então ficaria em terceiro lugar no grupo, ganhando ou perdendo. Então poupou o Tony Parker, tirou o De Colo de quadra e tentou com as reservas ainda aproximar, mas chegou na parte final, não fez falta, não parou o cronômetro, tentou de uma maneira contida e os americanos conseguiram aí com esse show do Klay Thompson, Kevin Durant voltando a aparecer no final, o próprio DeMarcus Cousins conseguiu uma boa sequência e conseguiu escapar com a vitória por 100-97, mas sofrendo muito. Estados Unidos parecem estar aí pedindo para perder um jogo, a derrota está madurando bastante. Estados Unidos terminando em primeiro lugar no grupo e a França, como eu disse, em terceiro. A segunda colocada foi a Austrália que fechou a fase de grupos com um jogo contra a Venezuela. A Austrália poupando o Patty Mills, o Andrew Bogut já não tinha jogado na partida anterior e jogou pouco tempo hoje. Enquanto jogou, teve boa atuação, mostrou que está em forma, que foi poupado por uma questão mais de precaução. Matthew Dellavedova jogou somente 8 minutos e outros jogadores também importantes foram descansando. As reservas australianas deram conta do recado diante da Venezuela. O Chris Goulding, que é um armador que treina muito o chute de 3. Para quem viu ele pela primeira vez hoje com minutos estendidos, foi uma surpresa a boa atuação dele, mas eu pude ver pessoalmente ele quando veio aqui na Argentina. A Austrália toda no vestiário, Chris Goulding está em quadra treinando chute de 3. Treina uma enormidade. E o resultado dele nos aquecimentos é impressionante. Ele tem um grande aproveitamento e no jogo mostrou também ser igualmente efetivo. Foi o cestinha da Austrália, conseguiu ter uma grande atuação e comandar esse ataque que passou por cima da Venezuela no segundo tempo. O time venezuelano mostrando poucas saídas, poucos recursos ofensivos diante de um time tão disciplinado e tão impiedoso no contra-ataque. Venezuela
fechando aí sua participação com apenas uma vitória, tinha ainda chance de classificação, precisava torcer para a China diante da Sérvia, mas nem a sua parte conseguiu fazer. A Austrália indo com moral, 4 vitórias e 1 derrota. Estados Unidos em primeiro, Austrália em segundo, França em terceiro e o quarto lugar do grupo ficou com a Sérvia. Sérvia que venceu a China. A China, se vencesse a Sérvia, empatava em número de vitórias e passaria nos critérios de desempate. Só que a China é um time muito inocente. A Sérvia, embora tenha descansado, dado poucos minutos a jogadores importantes, o próprio Raduljica jogou por pouco tempo, mas fez o suficiente, não forçou muito a barra. O time chinês não ofereceu muita resistência, o Yi Jianlian jogando mais uma vez sozinho no ataque, e a Sérvia foi se impondo, foi abrindo vantagem. O Bogdanovic aparecendo muito bem, é um jogador que tem muito volume de jogo, a bola está há muito tempo na mão dele no ataque, mesmo jogando sem a bola, aparece para resolver. O cracaço, 19 pontos na partida de hoje, comandou o ataque sérvio, que terminou aí vencendo por 33 pontos, 93-60 a favor da Sérvia. A Sérvia em quarto lugar e espera agora o primeiro colocado do grupo B. Rodada desta segunda-feira será sensacional. E agora vamos falar do torneio feminino. Seleção americana também muito bem, atuação implacável contra a China, desde o começo defendendo de maneira muito intensa, muito forte, contra-ataque, transição muito veloz, chegou a abrir 21-3 no placar. Segundo quarto deu uma afrouxada. Primeiro quarto a China fez 9 pontos ou 11 pontos, fez muito poucos pontos. No segundo quarto, a seleção americana deu uma afrouxada, a China começou a acertar suas bolas de 3, mas as americanas ainda conseguiram aumentar a diferença. No terceiro quarto, afrouxaram ainda mais. A China chegou a estar ganhando o terceiro quarto. Os Estados Unidos conseguiram uma boa sequência no final e terminaram a parcial em vantagem. E no último quarto, as reservas entraram, buscando mostrar serviço. Isso fez com que a diferença aumentasse ainda mais. Mais uma grande vitória dos Estados Unidos por uma larga vantagem, ganhou por muito, e todas as jogadoras muito ativas dentro de quadra, pontuando. Enfim, esse time americano tem uma vantagem impressionante sobre as outras seleções, e os Estados Unidos não perdem desde os Jogos Olímpicos de Barcelona 92, vem em busca do hexacampeonato olímpico impressionante. Primeiro lugar, 5 vitórias em 5 jogos nesse grupo B do torneio feminino. Jogo que definiu a segunda colocação foi o último jogo do dia no feminino, na Arena Juventude, Espanha e Canadá. Jogo muito equilibrado, muito parelho, só que a defesa espanhola, o entrosamento do time espanhol fez toda a diferença no desenrolar do jogo, principalmente na reta final, no último quarto. O Canadá buscando sempre as mesmas soluções, enquanto a Espanha defendia, saía rápido na transição, e tem uma das melhores jogadoras do torneio a seu serviço, que é Alba Torres. Alba Torres aparece em todos os lados da quadra, aparece pegando rebote, puxando a saída rápida na transição e principalmente pontuando no ataque. 20 pontos para ela, cestinha do jogo, uma das cestinhas do campeonato. A Alba Torres, a Sargai aparecendo muito bem pelo time espanhol também, a Palau, são jogadoras experientes, entrosadas. E sim, a Espanha está muito forte na briga pela medalha, garantiu a segunda colocação, deixou o forte time do Canadá em terceiro, e o quarto lugar desse grupo também foi da Sérvia. Assim como no grupo do masculino, que teve Estados Unidos e Sérvia, os americanos terminaram em primeiro, a Sérvia em quarto, a mesma coisa aconteceu no feminino, as americanas em primeiro no grupo B e a Sérvia em quarto lugar. A Sérvia fechou sua participação diante da seleção de Senegal e não teve muito trabalho. As senegalesas mostrando mais uma vez toda a sua fragilidade. Tiveram sim um partidaço da Traoré, que foi autora de 30 pontos, mas a Sérvia com muita tranquilidade se impôs desde o início, abriu diferença, soube administrar para conseguir a vitória. Também venceu com muita vantagem. A Petrovic aparecendo muito bem com 20 pontos. E Sérvia em quarto lugar. E agora tem uma parada duríssima pela frente. A Austrália, primeira colocada do grupo A. A Sérvia, quarta colocada do grupo B, perdão. Os duelos, então,
Como eu já disse, a Austrália, primeira do grupo A, contra a Sérvia, quarta do grupo B. Estados Unidos, primeiros do grupo B, enfrentam a seleção do Japão, quarta colocada do grupo A. A França, segunda colocada do grupo A, enfrentando a seleção do Canadá, jogaço. E teremos aí, fechando, a Espanha, que foi segunda do grupo B, enfrentando a Turquia, terceira colocada do grupo A. Grandes jogos, muita ação espera aí pelo fã de basquete, do basquete feminino, nas quartas de final. Jogos serão disputados nesta terça-feira. E nesta segunda-feira, apenas 3 jogos no basquete, a definição do grupo B do torneio masculino, para fechar essa primeira fase e todo mundo tá vivo. 3 jogaços, 2h15, Brasil em ação, enfrentando a Nigéria, precisando da vitória para sobreviver. E, além de vencer, precisamos torcer para a Argentina, para os nossos hermanos, deixar a esperança de lado. Os hermanos enfrentam a Espanha às 7 da noite. Vai ser um jogo espetacular. A Argentina precisa vencer para evitar a possibilidade de ficar em quarto no grupo. Ficaria em quarto no grupo em caso de derrota e vitória da Croácia, que enfrenta a Lituânia, fechando a primeira fase do torneio masculino às 10h30 da noite. Um dia que promete aí fortes emoções. Confiram e a gente vai estar deixando você por dentro de todos os detalhes no nosso Twitter e em todas as nossas redes sociais. E ao final do dia estarei aqui mais uma vez para comentar todos esses jogos para você, beleza? Encontro marcado, amanhã a gente se vê e espero estar vendo vocês aqui com toda alegria para falar da classificação do Brasil para as quartas de final do torneio masculino. A gente se vê. Abraço!